Hoje é culto de festa, né, gente? Que coisa boa a gente ver os meninos manifestando a fé que eles têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos como tema anual, nós estamos ali, vida e partilha. Está projetado aqui, né? Onde nós temos a esperança do Evangelho pelo caminho. O caminho somos nós, é o nosso caminho que nós trilhamos no dia a dia. Aquele não é o caminho de Deus, é o caminho que Deus colocou para nós. Nós somos a fonte de informação para esse povo do Evangelho. Nós somos fonte de esperança do Evangelho, aonde nós estivermos. E esses meninos hoje aqui recebem a comissão de serem fonte de esperança para esse mundo aí fora. Um mundo que sem Jesus jaz no maligno e sem esperança. Nós temos agora com a gente, mais do que nunca, a esperança do Evangelho em nós. E dentro dessa temática, hoje eu peguei um tema espetacular, que é o centro de tudo. Hoje nós só estamos aqui por um motivo, que é o tema do meu sermão de hoje, onde a gente vê Cristo como o centro da missão. É Cristo como o centro da missão. Quando a gente fala que Cristo é o centro da missão, nós temos que entender o que é missão. Que missão é essa? Qual é o foco dessa missão? Porque senão eu não consigo entender. Porque missão por si é uma tarefa que nos é dada para ser cumprida. Nós temos missões nas nossas empresas, missões militares, nós temos missões no nosso lar que a gente... Então, nós temos uma missão. A nossa igreja tem a missão. Se nós olharmos ali para aquela parede, quem está em casa não consegue ver, mas qual que é a missão da igreja local, da igreja missional no Buritias? É viver e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, cultuando a Deus em comunhão, ensinando em amor, por obediência à sua palavra. Essa é a nossa missão. Mas aqui nós estamos falando da Missio Dei, que é a missão de Deus. Missio Dei nada mais é do que uma terminologia de extrema importância dentro da missiologia, que é a ciência que estuda as missões, onde ela afirma que a missão é de Deus na redenção e salvação da humanidade através da reconciliação de Deus com o homem. Resumindo, a missão é de Deus para nos resgatar do pecado. É essa a missão que a gente tem, né? A reconciliação com Deus, ela é extremamente importante para que a gente tenha uma vida abundante, a vida eterna, como Cristo nos falou que nós teremos. Sem a reconciliação, não há salvação, não há redenção, não há vida eterna na glória com Deus. Então a reconciliação é uma coisa muito bacana. E o texto base que nós vamos usar agora é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Você sentado mesmo, mas com a reverência que a palavra exige, olhando para o telão e prestando atenção de fato no que Paulo fala aos Coríntios e agora fala a nós aqui nos missionais do caminho. E diz assim a Escritura: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio, os exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. Ele o fez pecado por nós, o Marco e todo mundo que está sentado aqui, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus.
Senhor Deus, a tua palavra por si só fala, mas o Senhor, por graça, o Senhor toca o nosso coração. Pedimos agora que o teu Espírito Santo flua livremente aqui, abrindo os olhos, os ouvidos de quem tem que ouvir. E me usando, Deus, para que a tua palavra chegue de forma suave aos corações que precisam de serem reconciliados. É a oração que nós fazemos agora, em nome de Jesus. Amém. O que é reconciliação? Todo mundo já pensou aí um pouquinho. Reconciliação significa a restauração de um relacionamento que há conflito, inimizade, é um relacionamento quebrado, e você restaura e você reconcilia com as partes, de forma que você transforma esse relacionamento de conflito, de ira, de inimizade, num relacionamento de amor, num relacionamento de confiança, num relacionamento de amizade. Então, amizade com amor. Então, a restauração, no ponto de vista geral, é isso que ocorre. Nós temos que ser restaurados na nossa vida continuamente. Somos restaurados com o próprio Deus, como nós vamos ver no decorrer do sermão, e somos restaurados com aqueles que estão ao nosso lado. Porque nós precisamos entender, nós vamos entender isso, por causa do Espírito Santo de Deus, que a restauração é essencial na vida do crente. Nós precisamos de ser reconciliados. Reconciliados através de um conflito. Mas qual conflito? Por que eu preciso me reconciliar com Deus? Nós vamos voltar lá atrás. Em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele fala, porque todos pecaram. Já que está lá, então vamos ler. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens. Homem, humanidade. Homem, mulher. Homem, criança. Homem, adulto. Homem, velho. Homem, crente. Homem, gentio. Todos receberam a morte através do pecado, porque por um homem entrou o pecado no mundo e nós herdamos esse DNA. Mas nós vamos falar sobre um homem que através dele nós somos reconciliados com Cristo. Somos reconciliados por causa do nosso pecado. Nós temos o DNA do pecado. E esse pecado gerou em nós a morte nas mais diversas perspectivas. A morte física, espiritual e a morte eterna. Ai daquele que não tiver a reconciliação. Feliz, bem-aventurado, aquele que pode ser reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, o centro da missão. Foi o próprio Deus que conduziu essa reconciliação. Foi o próprio Deus que arquitetou tudo. Ele, através da justificação, Ele fez com que nós ficássemos livres da condenação do pecado. Estamos justificados, livres da condenação. Nos chamam para ter uma vida santa, e através dessa vida santa, através da santidade de Cristo em nós, nós somos livres do poder do pecado. Os pecados não têm mais poder sobre nós, porque o Espírito Santo age em nossos corações. Nós pecamos, porque somos pecadores. Mas o pecado não tem mais poder sobre nós, porque buscamos uma vida santificada na presença de Cristo. E em breve, muito em breve, na glória, nós não teremos mais, viveremos livres da presença do pecado, fruto de uma reconciliação que foi feita. Foi o próprio Deus quem elaborou esse plano, um plano maravilhoso da redenção da humanidade. Ele é o autor e mantenedor da vida. Ele não só mantém a nossa vida física aqui, frágil. E nós que estamos na área de medicina, nós sabemos o quão frágil nós somos. Muito, 90 anos, 100 anos. É Ele que mantém essa vida, mas mais do que isso, Ele é responsável, através do sangue de Jesus Cristo, pela nossa redenção. Ele é responsável, Ele é o autor da nossa vida eterna. E em breve nós estaremos gozando disso com nosso amado Jesus Cristo.
A reconciliação é um processo que ultrapassa o perdão. Se eu vivo em conflito com você, eu posso te perdoar e nunca me reconciliar com você. Ocorre um perdão, está perdoado e cada um segue o seu rumo e não há reconciliação. A reconciliação é mais do que isso. Nós somos perdoados de fato pelo sangue de Jesus Cristo. E através desse perdão, ele faz uma reconciliação. Deus, a humanidade, e vem um mediador. Porque se eu tiver em conflito com você, eu precisarei de um mediador para que chegue assim, vamos ajustar aqui os ponteiros. E aí Cristo vem agora, é o mediador da reconciliação. A reconciliação, ela ultrapassa esse perdão. A justiça de Deus foi feita para que pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. E uma vez justificados, gozar da eternidade na glória do Deus Trino, ou Deus Triuno, como queiram. Tudo isso, somente, como foi dito nesse púlpito há pouco, não há outro caminho, somente por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, o centro da missão de Deus. Um tema maravilhoso, porque essa reconciliação, ela é na vida do crente uma necessidade vital. É necessário que nós tenhamos essa reconciliação. Deus é o autor dessa reconciliação, Ele tomou a iniciativa, não fomos nós. Ele tomou essa iniciativa por amor a nós, e ainda quando nós éramos inimigos dEle. A Escritura fala isso muito claramente, Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. E por causa disso Ele fez esse plano, necessário na minha vida, como autor, e determinou um agente para que isso acontecesse. E esse agente é Jesus Cristo, o centro da missão, que tem como base da missão, a justificação, onde não nos é mais imputado as iniquidades. Como eu disse, nós continuamos pecando. Pecaremos, porque somos pecadores. Mas a nós não é mais imputado essa transgressão. Cristo tomou sobre si as nossas transgressões e nos redimiu e justificou. É isso, por isso que então, Deus fez muito mais do que perdoar nossos pecados. Quando a gente confessou aqui, Deus perdoa os pecados. Se for só isso, acabou. Para que eu vou confessar meu pecado ao longo dessa semana? Se eu saio daqui, eu acabo de pecar. Mas Deus fez muito mais do que perdoar meu pecado. Num ato declaratório, Ele declarou, com a autoridade que Ele tem de Deus, de Criador do Universo, Ele declarou através de Jesus Cristo, que além de perdoar o meu pecado, Ele me justificou. Então Ele me perdoou e não acredita mais nada na minha conta. Sabe o que é bacana? Mais do que isso. Ele me deu crédito. Eu estava no vermelho, Ele me jogou para o azul, e ainda por cima, me deu crédito, pôs dinheiro na minha conta. Eu tenho vida eterna com Jesus Cristo. Muito mais do que perdão de pecado. Você está entendendo que não é só perdoar pecado, é redimir disso. E a nosso maior tesouro é Jesus Cristo, onde nós estaremos com Ele em breve, porque Ele é o único, é o suficiente Salvador. Ele é o centro da missão. Põe para mim Romanos 5, 10, versículos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, quando inimigos, muito mais, estando já reconciliados, agora já não somos mais inimigos, somos amigos, seremos salvos pela vida de Jesus. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Muito bacana isso. Nós éramos inimigos, somos feitos amigos. E mais do que isso, fomos redimidos e temos um tesouro no céu nos aguardando. É isso que é a remissão. É isso que é a redenção. É isso que é a reconciliação. Não, vou olhando o relógio ali, porque isso é só a introdução do sermão, viu, gente? Agora nós vamos para o nosso tema. Depois de relembrar, então, Missio Dei, vamos ao tema do sermão.
Eu ainda escrevi isso aqui, hein? Cristo como centro da missão. Isso é uma ideia poderosa e fundamental para a teologia cristã e a prática missionária. Esse foi bem assim no Evangeliquez. Mas a intenção é essa mesmo. É poderoso. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que agora pensar e sermos racionais para entender esse processo, para que isso possa gerar em nós um constrangimento de gratidão e uma reação nossa frente a esse mundo que jaz no maligno aqui fora. Quando nós falamos isso, nós temos que entender que toda a missão da igreja, aqui eu estou tirando a Missio Dei, nós vamos entrar daqui a pouquinho nessa missão da igreja, a nossa missão, ela tem que ter como objetivo principal, revelar, anunciar e refletir a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Essa é a sua missão e a minha. Como igreja, revelar, anunciar e refletir a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da missão. Ele é o modelo de uma missão para a gente. E Ele é o poder que impulsiona essa missão como um todo. E eu agora queria trabalhar que Cristo é a mensagem da missão. Além do texto básico que a gente teve agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós vimos que Deus reconciliou com o mundo através de Cristo, a Escritura nos dá diversos textos onde nós podemos afirmar e reafirmar, através desses textos, que Cristo é a mensagem da missão. Nós colocamos que Ele é o centro da missão. Nesse centro, eu tenho que entender que eu olho para Cristo, eu vejo nele meu Redentor, eu vejo nele a mensagem da Missio Dei. Abre para mim, por favor, Atos 4:12, onde Cristo é a pedra angular. No verso anterior ele fala que Cristo é a pedra angular que foi rejeitada, né? Para que colocou, vão ler, né? Obrigado aí. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Nós poderíamos encerrar o sermão. Cristo, o centro da missão. Não há salvação em nenhum outro. Acabou. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo é a mensagem da missão. Ele é o centro, Ele é a mensagem. E é Ele que eu tenho que viver no meu dia a dia. Quem está no grupo plantio aí está aproveitando, quem não está deve aproveitar, procurar um grupo plantio, onde nós falamos que o evangelismo é vivido, não é somente falado. Eu tenho que viver Cristo. Por isso que se eu voltar lá na parte que eu falei aqui agora, da missão, eu tenho que revelar, anunciar e refletir a pessoa e obra de Cristo. É esse que é o evangelho. Então, quando eu olho para Cristo, não há salvação em nenhum outro. E isso vai ter que refletir na minha vida. João 14:6, esse todo mundo conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa é a mensagem da missão de Deus. A missão sem Cristo perde completamente o seu conteúdo. Não há missão sem Cristo. Pode até haver missão sem a gente, porque nós sabemos que muitos, infelizmente, não serão alcançados por essa graça. Mas a missão continua lá. Missão difícil. Eu tenho que mostrar Cristo como a mensagem dessa missão. Mas como que eu vou fazer isso? A pergunta é essa: como? Eu sei a missão, sei o centro da missão, sei quem eu devo refletir. Como? Você tem um manualzinho aí para você, no celular ou no seu lado aí, sua Bíblia. Durante o ministério terreno aqui, Cristo viveu a missão dele. Cristo mostrou para a gente, hoje o Lê estava dando aula na escola dominical, e falando que Jesus jamais confrontou o pecado apontando o dedo. Ele confrontava os pecados de uma forma diferente. Ele mostrava e
dava consciência daquele pecado para que a pessoa pudesse ou mudar ou não, né? Porque alguns tinham consciência, mas não mudavam. Cristo viveu aqui com amor, compaixão, humildade, servindo. Jamais procurou ser acima de ninguém, antes, pelo contrário. Comeu com pecadores como eu e você, foi humilhado, foi rejeitado e ainda agredido fisicamente, mas ele nos ensinou como viver a missão dele. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meninos da profissão de fé agora, e aqueles que esqueceram, nós somos chamados para servir. Não fomos chamados para sermos servidos. Nós fomos chamados para que a gente pudesse dar a nossa vida em resgate ao outro. Eu não vou perguntar porque nós passaremos vergonha. Se formos chamados para dar a vida pelos nossos filhos, nós faremos isso com muita tranquilidade. Porque por quem amamos é muito fácil isso. Agora, você se comprometer em alguma situação para gerar salvação eterna, espiritual para o próximo, é muito mais difícil. Você se expor como um mensageiro de Cristo para alcançar um terceiro. E por causa disso, sofrer retaliações. Cristo perdeu a vida no resgate por muitos. Ele não esgotou nenhuma gota do sangue dele. Nenhuma foi desperdiçada. Ele derramou o sangue dele naquela cruz para salvar os seus. Ele alcançou 100% dos seus. Missão dada, missão cumprida. Ele não falhou. Alguns não foram alcançados porque não são do Pai. Nós não sabemos quem, mas a missão que Cristo nos passou nós temos que buscar esse mundo aí fora. Um mundo que jaz no maligno, que depende de mim e de você, para levar a mensagem. O centro da missão de Deus. Então, Cristo é a mensagem e Ele nos ensina a fazer isso. Primeira carta de João 2,6. Aquele que diz que permanece em Jesus, que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se a gente for ler os dois versículos juntos, não precisa pôr não, que eu estou com os dois aqui, tá? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. A Bíblia, afirmando a própria Bíblia, já mostrou para a gente como viver essa missão. Filipenses 2, 5 a 8, faz: entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou nem usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Eu vou repetir. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você está disposto a ser obediente àquilo que Deus tem para você, até a morte? Não precisa responder, não. A Escritura fala que Deus amou moer o seu Filho para nos resgatar. E eu vou me atrever a fazer uma coisa aqui. E o Filho amou ser moído para te salvar. Porque o que Cristo fez na missão dele não foi por obrigação. Ele fez por amor. Por obediência a mim, por obediência a Deus e por amor a mim e a você. Ele se alegra com cada vida que é resgatada. Mas Ele te manda lá para o campo. E cada vida transformada pela sua atitude, como mensageiro do reino, Jesus se alegra.
Porque ele vai olhar e falar assim, missão dada, missão cumprida. Jesus não fez nada por obrigação, fez por obediência e por amor. Cristo é a mensagem. Cristo nos ensina como fazer a missão. E é Ele quem capacita, envia e sustenta os seus enviados. Aí entramos nós. Até então estava bom, porque estava em Jesus e Deus, nós estávamos fora. Mas não, nós fazemos parte dessa missão. Todos nós, sem exceção. Não me interessa se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono, se você está no louvor. Não. Cada crente foi chamado para fazer parte dessa missão. Todos nós, sem exceção. Crianças, adultos, velhos, homens, mulheres. Toda raça, toda língua. Todos os povos, é assim que fala. Então, Jesus nos enviou. Ele nos capacita e Ele nos sustenta para isso. João 20, 21, fala o seguinte, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Jesus tinha ressuscitado. E fala assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Estava bom quando a gente não estava envolvido no processo, né? Estava muito fácil para o nosso lado. Só a alegria. Mas não. Eu vos envio. Assim como o Pai o enviou, somos enviados. Você tem responsabilidade sobre essa missão. A missão não é sua, não. É Cristo quem veio fazer, mas você é parte dessa missão. Você foi redimido, você foi salvo. Você foi reconciliado com Deus por causa de Jesus Cristo. Você agora recebe a missão, o bastão, para que você vá lá fora. Fomos resgatados do reino das trevas para o reino da luz. E como cidadão do reino da luz, como embaixador do reino da luz, eu tenho que entender essa mensagem e levar lá fora. Somos chamados e enviados. Não é opcional. Se você for pegar o texto, ele fala assim, aqueles que quiserem participar, não. Assim como o Pai me enviou, eu te envio. É obrigatório. Assim como Cristo fala, missão dada, missão cumprida, você tem que falar a mesma coisa. Missão dada, missão cumprida. Mateus 9, 37 e 38. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Não são todos que têm o privilégio de serem alcançados pela graça redentora. Não são todos. E eu falo de novo, ai daqueles que não foram reconciliados pela cruz. Ai daqueles. Bem-aventurado aqueles que foram alcançados pela graça e misericórdia de nosso Deus através do sangue precioso de Jesus Cristo. A seara é grande. Vamos trabalhar. Ah, mas eu não dou conta. Eu não sei fazer nada. Tem muito tempo que eu não conto, eu vou contar aqui de novo para lembrar alguns e informar outros. Eu cresci num lar evangélico, mas nunca me envolvi com a igreja, nunca. E tocando minha vida. Na época de faculdade, até nem igreja a gente via muito, não. Aí vem para cá, meus meninos nasceram, a gente entendeu que tinha que colocar os meninos dentro da igreja. Eu e Virgínia. Virgínia de origem católica, apostólica romana. E eu não muito envolvido, e a gente foi para a primeira igreja presbiteriana. Chegava lá, o pessoal, vamos me chamar para ser diácono. Falei, não quero, mexe com isso não, deixa eu quietinho no meu canto aqui, tá bom. Vamos dar aula aqui? Não, tá bom. Nunca me envolvi. Um dia o Robson, meu irmão, pastor seus, chegou para mim e falou assim, eu vou plantar uma igreja no Buritis, preciso de você. A resposta eu já estava cansado de dar, eu não sei porquê aquele dia, eu falei assim, tá bom, pode contar comigo. E pior, não tinha nem conversado com minha mulher, porque nós que somos casados, nós sabemos disso, né? Eu tenho que perguntar à minha mulher se eu quero, né? Nem isso eu fiz, gente. E aí, estou aqui, começamos a mexer com a igreja, virei presbítero,
prego, dou aula e não tenho menor capacidade para isso. Não tenho curso de teologia. A gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Deus capacita e te envia. Basta você entender o propósito de Deus na sua vida. Só isso. Ah, mas eu nem nada. Tem trabalho. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Você está aí ocupando espaço para trabalhar. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Né? Vamos ver aqui, só a primeira partezinha, não precisa repetir não, mas eu vou ler de novo. Mas é de mineirês, né? Mas recebereis poder. Como? Ao descer sobre vocês. Quem? O Espírito Santo. E aí? E aí vocês serão minhas testemunhas no mundo inteiro. Acabei de dar um exemplo aqui para vocês. Quem capacita é o próprio Espírito Santo. Somos chamados. A missão não é opcional, ela é obrigatória. Ponto. Nós trabalhávamos num projeto, chamado Projeto Farol, e a gente tinha que ensinar os meninos, tentando resgatar os meninos das drogas. E um dos exercícios era o seguinte: os meninos ficavam o dia inteiro sem comer. Aí de noite tinha comida. E dava a missão. E a missão tinha que ter participação de todo mundo. E só comia depois que todos fizessem a sua parte. Aí a cooperação vinha. Aquele que estava assim, o outro ia. Então, o prêmio estava lá. Todo mundo era obrigado a fazer a parte da missão, senão não tinha o prêmio. Você não tem opção. Você é missionário nesse aspecto. Você é missionário, você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus, que te capacita para fazer a obra dele, para cumprir a missão de Deus, cujo centro, a mensagem, é Jesus Cristo. A nossa missão, que eu acabei de contar para vocês, não é invenção da Igreja Missional do Buritis. Não é uma invenção do pastor de vocês. Não é uma invenção da igreja presbiteriana. Não é uma invenção da igreja protestante ou católica, que for. Nossa missão é uma invenção do próprio Deus, que por amor, Ele poderia simplesmente ter largado a gente para o lado e criar outra humanidade toda bacana, sem os problemas que nós temos. Mas não. Ele olhou para você e escolheu você. Com seu jeitinho. Escolheu você. Foi Deus quem te chamou por amor. E a nossa missão, minha e sua, é continuar a missão de Cristo. Nós não temos como ser o agente que Cristo foi, porque nós não tínhamos vida em nós mesmos. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Veio Cristo e era o único que tinha vida. E venceu a morte por mim e por você e nos reconciliou com Deus. E agora eu falo assim, deixa eu te falar, continua meu trabalho aí, até que eu volte. Não é opção. Não é opção. O Pai enviou o Filho, que agora nos envia. Tem um outro termo na teologia que chama economia da Santíssima Trindade. Deus Pai elaborou um plano. Deus Filho executou o plano. E o Deus Espírito Santo, Ele aplica esse plano nas nossas vidas e nos mantém até que Jesus nos volte. Porque Ele falou que nunca iria nos deixar sozinho, que ia deixar o Consolador até o dia final. Podia ser hoje, né? Acabar, que bom que seria Jesus voltar aqui no finalzinho do culto, maravilha. A missão existe, é para que Jesus seja conhecido entre todos. Não é para você não, nem para mim. Eu vou repetir o que nós falamos lá em cima. Toda igreja deve ter como objetivo principal revelar, anunciar e refletir a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E eu vou querer citar mais 3 textos para encerrar. Romanos 11, 36.
texto conhecido por todo mundo. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A missão, ela é para que as pessoas conheçam a pessoa de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo, não a nós. Não a nós. Porque por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. No dia final, não se iludam, haverá o dia final. Jesus vai voltar, e nós estaremos perante o justo juiz, e somente ele é digno de abrir o livro, porque foi morto, e com o sangue dele, comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, incluindo Belo Horizonte. Filipenses 2:9-11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Podemos continuar ali. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua, toda, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a missão. A missão vai concluir ali, quando Jesus voltar. Todos nós estaremos de joelho. Até aqueles que não acreditam, não creram, não tiveram a felicidade de serem reconciliados. Eles se dobrarão diante do Rei, do Cordeiro imaculado. Porque por ele e para ele são todas as coisas. A missão não é sobre nós, é sobre Cristo. Se ele não for o centro da nossa mensagem, o nosso exemplo, se ele não for o centro da nossa mensagem, do nosso exemplo e da nossa motivação, nós estamos fora do propósito de Deus. Nós somos chamados para viver o propósito de Deus. Independente do que você faz nesse mundinho aqui. Só fará sentido se Cristo estiver no centro. Independente do que você faz. Eu estou falando da vida secular. Posso olhar para cada um aqui que eu conheço e falar as profissões. A minha medicina não faz sentido se não for para Cristo. Se ele não for o centro da minha missão. Nossa missão não é só pregar e fazer boas obras, é sermos instrumento de reconciliação. Você foi chamado para ser instrumento de reconciliação. Cristo fez isso lá com Deus e agora nos mandou para que a gente possa, através da mensagem dele, promover a reconciliação. Se nós não podemos fazer a reconciliação, nós temos que pelo menos ser agentes da boa nova. Se você tem condições de ser reconciliado com Deus, o caminho é esse. Somos embaixadores. É isso que nós temos que fazer. Temos que fazer tudo isso com gratidão. Gratidão por quê? Pelo que ele fez por nós. Porque ele transformou minha vida. Isso tem que gerar em mim uma alegria tal que eu vou contar para todo mundo. É assim que tem que funcionar. Você não pode sair daqui hoje sem ser um mensageiro ativo, né? A Virgínia, que tem o hábito de falar assim, você não pode sair daqui e ser agente secreto de Cristo. Ninguém sabe que você serve a Cristo, né? Você fica lá mocado. Não, você tem que sair e proclamar o Cristo que vive em você. Nós somos representantes do reino, enviados por Cristo, com sua autoridade e exemplo para levar ao mundo a palavra de reconciliação. Toda autoridade foi dada no reino, no céu e na terra. E Jesus mandou então, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado. Jesus tem poder e autoridade. Colocou sobre você. E você tem autoridade e poder do Espírito Santo para realizar a mesma obra. É lógico que você não é Deus, não estou falando isso. Eu só estou falando
que a missão que Ele te deu, Ele te capacitou. O Deus encarnado, possuidor de toda autoridade, no céu e na terra, cheio de poder e glória, nos investiu, a mim e a você, de poder, e nos ordenou, não é opção, ordenança, que levássemos a mensagem da salvação a todos os povos. Vamos trabalhar. A seara está aí fora, está grande. A parte mais difícil da missão já foi feita. E você foi alcançado. O que você está fazendo com isso? Você não pode sair daqui hoje sem entender Cristo como o centro da missão. Você não pode sair daqui. Se você não entendeu isso, está no lugar errado. Está no lugar errado. Senhor Deus, sua palavra foi dada. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor mandou o seu Filho, que veio com amor, que veio de coração aberto, que veio pronto para cumprir a missão e a cumpriu de cabo a rabo. Agradecemos porque Jesus Cristo jamais reclamou de ter sido comissionado. Te agradecemos porque Ele fez isso por amor e demonstrou amor a todas as pessoas. Te agradecemos porque o Senhor olhou para nós, para cada um de nós, com graça e misericórdia. E o Teu Santo Espírito nos transformou para a gente entender o propósito do Senhor nas nossas vidas. Te peço, Senhor, que tenha misericórdia, entendendo que a reconciliação deve ser feita diariamente, que eu possa me reconciliar com o Senhor todos os dias, através de Jesus Cristo, na certeza de que, em breve, nós estaremos juntos, gozando da vida eterna, debaixo do Teu amor, paternal amor, na presença de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado,